Olá, meu nome é Mark Nazarova. Nessa gravação vamos falar do comunismo. Comunismo e capitalismo. E vamos falar do comunismo como berço da humanidade, ou a etapa final da evolução humana. Aí você vai achar ridículo, mas na verdade o comunismo é a política mais antiga que exista na face da Terra. Sim. Acredito ou não, mas antigamente era chamada de comunidade, tribo, esforço coletivo. O comunismo aparece em vários lugares, podemos chamar isso de essência da humanidade. Muito milhões de anos, quando o ser humano apareceu nessa terra, não existia individualismo. Era impossível um ser humano sobreviver sem a ajuda de outro ser humano. A primeira coisa que o ser humano começou a fazer é o núcleo familiar. Depois, o ser humano começou a formar uma comunidade, uma tribo, até vivendo nas cavernas. Então, não existia individualismo. Você tem que saber que o capitalismo é representado pelo individualismo. O capitalismo nos faz acreditar que a gente não precisa do próximo para sobreviver. Que a gente não precisa do próximo para crescer, para se tornar rico. O capitalismo nos faz acreditar que o individualismo, que um ser humano não precisa do outro ser humano para crescer ou enriquecer. Essa que é a representação do capitalismo. Já o comunismo não é a essência mesmo do ser humano. Porque o comunismo representa a coletividade. O comunismo vai mais além, porque ele também representa uma economia coletiva. Mas assim, falar de política mesmo, a própria essência do comunismo é a coletividade, né? O coletivismo. O instinto de pensar no outro, o instinto de precisar do outro também para se preservar, o depender do outro. Você sabe que a gente está nesse planeta, mesmo se você acredita ou não, mas tudo é interligado. Muitas espécies, ecossistema, até o ser humano, todos somos interligados. Digamos, se deixar de existir uma espécie, um ecossistema, vai prejudicar o outro ecossistema, outra espécie. Se desaparecer a fauna, se desaparecer a flora, vai desaparecer também a fauna. Se desaparecer os animais, também vai acabar desaparecendo o ser humano. Ou se desaparecer as abelhas, não vai ter mais floras ou frutas. Então, tudo interligado. Mas o capitalismo é um sistema falso, que nos faz acreditar que a gente não precisa da natureza, não precisa de nada, não precisa do outro ser humano. Individualismo. Eu posso dizer que até os extraterrestres, se existir extraterrestre, ele deve também praticar o comunismo. Se você vê relatado nos filmes, os extraterrestres são pintados como ser de consciência coletiva. Nos filmes, os extraterrestres são sempre representados como um ser que se comunica por telepatia, que trabalha em coletiva, que pensa no outro, que vive em conjunto. Se você matar um, o outro também morre. Muitas vezes é representada como ser coletivo. Porque o comunismo deve ser a última etapa da evolução. Quando o ser humano começar a pensar o próximo, quando o ser humano começar a não se interessar a si mesmo, mas a ver a sociedade como um todo. Até nos filmes como o Avatar, os filmes mais recentes, filmes de extraterrestre, você sempre vê comunidade de extraterrestres se comunicando, trabalhando coletiva, fazendo tudo junto, uma gigantesca máquina coletiva extraterrestre. E até no exército, principalmente o exército. Exército brasileiro deve ser um péssimo exército justamente porque ele não é
comunista. Mas a própria instituição do exército, o melhor exército do mundo, onde tem tendência a praticar o socialismo e o comunismo, você percebe que, exemplo, na antiga União Soviética, na Coreia, em qualquer lugar onde se pratica tanto praticar o comunismo, o exército é muito importante. O exército mais poderoso, mais grande que exista. Sempre depende do exército, porque o próprio exército também representa o núcleo duro do comunismo. Você sabe que no exército não existe individualismo. No exército é tudo coletivo. Também no exército não existe a propriedade privada. Você mal possui a sua farda e seu fuzil. Tudo é coletivo no exército. Também você aprende a sacrificar sua vida pelo outro, pelo irmão de arma. Não existe individualismo no exército. E se caso existir individualismo e propriedade no exército, se torna um péssimo exército, como o exército brasileiro. Um exército que não funciona, que nunca foi para a guerra de verdade. Exemplo, até na própria Venezuela, que está tudo destruída, acabada, mas ainda existe um exército. Na União Soviética, o exército também era muito importante. Em qualquer sistema comunista, o exército é importante, porque ele representa trabalho coletivo, esforço coletivo, todo mundo junto, né? Essa que é a maior representação do comunismo. Trabalho coletivo, espírito coletivo, é uma sociedade que pensa um no outro. Diferente do capitalismo, que pensa só em si mesma, e depois que se dá nos outros, né? É por isso que eu acredito que os extraterrestres devem ser comunistas, porque eles têm aquele espírito coletivo. Também que eu acredito que o Brasil não está mais vencendo na Copa do Mundo, porque o brasileiro perdeu o espírito coletivo. Até no futebol. Até no futebol o brasileiro perdeu o espírito coletivo. Tentou implantar o capitalismo no futebol brasileiro. E aí, meu amigo, não vence mais nenhuma Copa.